eu. Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês o culto online, que na verdade é culto online de adulto, mas a gente está aqui reunidos para fazer para vocês um trecho do culto online de adultos. Então esse cronômetro eu sei que está atrapalhando muito. Vocês então, tipo assim, já fizeram tudo que tem para fazer em casa, mas vai passar, com fé em Deus. Agora eu vou passar aqui para Renato, meu pai, e com ele. Ok, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tem uma honra estar aqui participando desse culto, do início desse culto, dessa abertura. E desde já, aproveitando o ensejo, dizer que estamos com saudade de vocês, que estamos em oração todos os dias para que isso passe logo, sempre entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas estão rigorosamente sob o seu controle. Estamos felizes, né, também por poder participar desse culto online e dos cultos também que a gente vem participando desde o início da pandemia, e dizer que estamos numa só fé, mesmo distantes, né? Estamos abraçados numa só fé, num só coração, numa só esperança, crendo num só Deus, né? Que tudo vai passar e que em breve poderemos nos encontrar e louvar o Senhor coletivamente. Agora a Érica vai ler um texto para a gente meditar um pouco nesse início de culto. Amém. Boa tarde, irmãos. Vamos começar meditando no Salmo 40, do versículo 1 ao 5. Vamos, Lulu, ler? Pronto, Então vamos lá. Salmo 40 começa falando assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, glória a Deus. Oi, pessoal, aqui sou eu, Luísa. Vocês já viram meu nome, né? Eu vou ler o livro. Mostra a Bíblia para os irmãos. Ó, Lulu tem uma Bíblia, né, Lulu? Vamos orar com o papai, aí depois Lulu lê, tá bom? Ok, então pessoal, vamos agradecer ao Senhor por essa leitura, por essa palavra. Amém? Também pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Baixe sua cabeça em nome de Jesus na sua casa. Pai querido, Pai soberano, Deus das misericórdias, Deus do amor, da providência, do perdão, da graça. Obrigado, Senhor, porque estamos começando mais esse culto, sempre firmes, com a fé inabalável, que todas as coisas estão sob o Teu controle, Pai. E que mesmo vivendo uma sociedade que está num caos, a saúde pública está num caos, mas enquanto muitos estão sem esperanças, desesperançosos, muitos estão descendo a sepultura também, enquanto muitos estão se desesperando, nós estamos aqui crendo no Senhor, crendo que o Senhor está no controle e que em breve, Pai, o Senhor vai nos livrar de toda essa situação. Pai, nos ajude, nos dê a Tua graça, continue nos protegendo, não quer que a gente vá. Obrigado por essa palavra, Pai. O salmista Davi diz que inúmeros foram os Teus benefícios para conosco. Nós reconhecemos isso, Senhor. Muito obrigado por Tua providência, por Tua graça, pelo alimento, tudo aquilo que o Senhor tem deixado vir sobre nós. Obrigado pelo Teu perdão também, por Tua graça, Pai. Obrigado por esse culto. Abençoa os irmãos, Pai, que eles continuem crendo no Senhor e numa só fé, numa só esperança, que possamos olhar sempre para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Manda um beijo, Lulu, para os irmãos. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, meus irmãos. Um abraço. Em nome de Jesus. Amém. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina com
alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão do meu inquieto coração, só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol. Minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. No meu inquieto coração, só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, quer ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti.
Hoje sobre as águas como abrigo no deserto. Fecha aqui a certa, ó meu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui a certa, ó meu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, igreja. Meu nome é Douglas e ao meu lado aqui está a Camila, minha noiva. Hoje nós fomos convidados a falar um pouco sobre o Ministério da Misericórdia e do dízimos e ofertas. Antes de qualquer coisa, nossa irmã Camila vai ler uma palavra para que possamos refletir um pouco. A palavra escolhida encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Repito, Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17, que diz o seguinte: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Bem, meus irmãos, conhecimento de todos que estamos passando por um momento de muita dificuldade em decorrência dessa pandemia. Muitos pais de família, mães de famílias ficaram desempregadas, muitas pessoas não estão conseguindo o essencial para a alimentação e nós, como igreja, devemos nos unir, se fazer presente. Então, diante disso, nós temos o Ministério da Misericórdia, que é coordenado pelo nosso irmão Ivano, que está recebendo doações de alimentos para que a gente possa chegar até essas pessoas que estão necessitadas. Na tela vocês vão encontrar o endereço do nosso irmão. As doações podem ser entregues tanto na casa dele como na própria igreja. Então, meus irmãos, vamos colaborar, que tem muitos irmãos que estão precisando. Tem o QR Code. A questão do QR Code, você vai poder encontrar na tela o QR Code do Ministério da Misericórdia, que é uma questão destinada para você informar a igreja de sua situação, ou pedir oração, ou pedir ajuda, que o Ministério da Misericórdia irá analisar, irá entrar em contato para tirar alguma dúvida ou poder ajudar em si, a verdadeira questão que você está precisando.
Nós também temos, irmãos, que a nossa igreja tem muitas obrigações, seja com pagamento de água, de luz e outras, né? Então ela precisa de uma renda. Então vamos contribuir, cada um na sua casa, faça a sua análise, sua situação financeira. Graças a Deus, acredito que nossos irmãos, muitos, estão podendo ofertar, podendo dizimar. Então não vamos deixar de fazer, irmãos. Vamos ajudar a nossa igreja a produzir a obra do Senhor, né? Então, meus irmãos, diante disso, vamos fazer uma oração para agradecer as ofertas, os dízimos e as doações de alimento que nossos irmãos estão fazendo, né? Senhor, nosso Deus de misericórdia, de amor eterno, Senhor, viemos aqui para agradecer, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, em nossas casas, Senhor, abençoando nosso trabalho, nossas relações, nossa igreja, que o Senhor não tem deixado faltar nada. E, Senhor, agradecer a esses irmãos que estão realizando, Senhor, essas ofertas para a Tua obra, para ajudar a Tua igreja, para ajudar Teus irmãos que estão necessitados, Senhor. Abençoe cada um deles, Senhor, sua família, e que nada falte em suas casas, Senhor. Diante disso, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja
Olá, irmãos, irmãs, amigos, que nesse dia foram convidados, também estão conosco há algum tempo, nos acompanhando na nossa live de CSB em Casa. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus, que é uma satisfação para nós. Sempre que temos essa oportunidade de pregar o Evangelho, nos sentimos honrados e nos sentimos felizes, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu. E eu fico feliz por vocês estarem conosco nessa noite. Hoje à noite nós vamos falar sobre um tema bem simples, que é Deus fiel, ou um Deus fiel, Deus é fiel. E vamos nos basear no Salmo 89. E queremos, neste momento, fazer uma oração antes de começarmos a meditação da palavra nessa noite. Mas antes da oração, eu gostaria de comentar com os irmãos que, graças a Deus, a pandemia está diminuindo, que há indícios de que talvez em agosto possamos voltar aos nossos cultos, mesmo que com a quantidade de pessoas reduzidas. E queremos que os irmãos continuem orando. Muitos de nós, ou alguns de nós, foram acometidos pela Covid, muitos já foram curados, graças a Deus. E a gente percebe que a Covid aqui no estado está perdendo a força, principalmente em Natal. E isso é um motivo até de agradecer a Deus. Então, nós vamos agora começar com a oração. Eu gostaria que você acompanhasse conosco. Deus Santo, Deus Misericordioso, Pai Eterno, obrigado, Senhor, porque temos mais essa oportunidade de transmitir a Tua palavra. Para nós é uma honra, é um privilégio, porque o Senhor está conosco e nós queremos estar juntos de Ti sempre. Eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir e o nosso entendimento e também o nosso coração, para que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Eu quero, nesse momento, entregar ao Senhor, ao Espírito de Deus, as palavras que nós já estudamos para que nesse dia possamos transmitir aos nossos estimados ouvintes. Portanto, pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco nesses próximos minutos, porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos e rogamos no nome de Jesus. Amém. Amados, como eu já falei, nessa noite nós vamos refletir na palavra de Deus no Salmo 89. Salmo 89. E o tema é Deus é fiel. Podemos também dizer um Deus fiel. O nosso Deus é fiel. Deus que cremos é fiel. E esse salmo é muito, assim, atual, devido ao momento que nós estamos vivendo, de pandemia, porque são momentos em que nós não estamos acostumados. E esse momento chegou, assim, de forma muito abrupta. A gente não acreditava que esse vírus teria tanta força. E, graças a Deus, fomos obedientes ao isolamento, embora que a gente não esteja ainda acostumado com isso. Mas foi bom, porque muitos de nós estamos, até agora, sem ser acometidos por esse vírus.
E isso é motivo de agradecer a Deus. Mas nesse momento de pandemia, eu acredito que muitas pessoas ficaram se perguntando sobre a sua fé, o Deus que nós cremos, esse Deus fiel que a gente sempre anuncia, esse Deus fiel que nós cremos que realmente Ele é. Mas a gente fica, às vezes, meio tristes porque pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas do nosso meio, elas se foram. Muitos, logicamente, foram curados, e graças a Deus por isso. E são questões que podem passar pela nossa mente. Esse salmo é um salmo que foi escrito por Etan, era um cidadão judeu, cujo nome quer dizer perseverante, sempre fluindo. E Etan também era um homem sábio de Judá. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, que Etan era um dos 4 sábios, ao lado de Emã, Cacol e Darda, cuja sabedoria, embora grande, essa sabedoria era superada apenas pela de Salomão. Então, é interessante estudar esse salmo por causa desse homem que não era um profeta, não era um personagem de grande referência, mas foi um homem que pensou, assim como nós, pessoas simples, pessoas do povo. A gente pensou e escreveu e fez essa poesia, esse salmo, esse canto. E é interessante a gente meditar nessa história, desse salmo de Etan. Etan também ele era cantor e ele tocava símbolo. E ele compôs esse salmo. Muito provavelmente, esse salmo foi escrito após a conquista de Jerusalém pelo exército babilônico, em 597 a.C. Mas antes da terceira e completa destruição, no ano 586 a.C. E Etan, o estilo desse salmo de Etan, em primeiro lugar, é uma celebração do caráter fiel de Deus, mas é também uma preocupação, como nós temos preocupações, com o motivo pelo qual parecia que Deus estava renunciando às promessas dele feitas a Davi. Tem momentos que a gente fica, Deus prometeu, Deus faz, mas está demorando, as coisas não estão bem, surgiu essa pandemia, surgiu tal coisa aí, às vezes a gente começa a questionar, e Etan também, ele, apesar de adorar a Deus, celebrar o Senhor, ele tinha esses questionamentos, como nós temos, todos nós temos. Quando tudo está bem, nós não sentimos nenhuma dificuldade de expressar nossa alegria e reconhecer o caráter fiel de Deus, e dizer para todo mundo, Deus é fiel, com muita alegria e tal, mas quando nós passamos a enfrentar turbulência na vida, podemos nos voltar para pelo menos 2 coisas. Primeiro, orar e orar. Orar sempre, procurar círculo de oração, começar a orar, pedir orações e viver longo tempo em oração. A segunda coisa que a gente pode fazer é refletir sobre as promessas de Deus como Etan, e talvez perguntar, né? O que é que está acontecendo, Senhor? Né? Isso é muito estranho, isso é muito difícil. Para mim, é difícil de entender o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é fiel, mas as coisas estão difíceis. E indagar a Deus, conversar com Deus e ver o que está acontecendo.
e expressar a Deus o nosso que está passando no nosso coração. A oração é uma conversa com Ele. Então, Etan fez esse salmo dentro desses parâmetros. E, às vezes, continuamos perguntando hoje até quando vai essa pandemia. Quando a gente entrou no dia 20 de março, pensávamos que era por 15 dias, 30 dias no máximo. Então, já vamos daqui a pouco entrar em agosto. E a gente começou a fazer essas perguntas. E muitas pessoas estão aguardando essa volta de estarmos juntos para celebrar o Senhor, né? E outras questões, questões variadas, elas surgem em nossas mentes durante esses momentos difíceis. Mas o nosso momento é totalmente longe de se comparar com o que estava acontecendo com Judá, né? E essas perguntas aconteceram, essas questões, esse desejo de adorar a Deus, de celebrar, mas também de dizer, Senhor, e as tuas promessas? Porque Judá estava numa situação difícil. Eu vou ler alguns textos aqui, versículo 1, 4, se alguém tiver com a Bíblia pode me acompanhar, 8, Salmo 89, versículo 1, versículo 4, de 20 a 23 e 29. Depois nós leremos mais outros textos, outros versículos deste salmo. Então, o versículo 1 começa. Etan falando, escrevendo, e diz: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Então, ele fala do amor e fala da fidelidade de Deus. No versículo 2, ele diz: Sei que firme está o teu amor. Fala novamente no amor de Deus, para sempre. E firmaste nos céus a tua fidelidade. Então, ele ressalta nesses dois versículos o amor de Deus e a fidelidade. No versículo seguinte, ele já fala da aliança com Davi. Diz assim: Tu disseste, Senhor, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Aí cita, no versículo 20, que Deus falou também: Encontrei o meu servo Davi. Todo mundo se lembra da história quando Davi foi ungido. Ungi-o com o meu óleo sagrado. Continua ele citando o que Deus falou: A minha mão o susterá, falando acerca de Davi, e o meu braço o fará forte. Promessa: nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. E o versículo 29 diz: Firmarei a sua linhagem para sempre e o seu trono durará enquanto existirem céus. Então, essa é a promessa de Deus, a aliança de Deus com Davi. E então, ele exalta o nome de Deus, o seu amor, a sua fidelidade, mas fala também da sua aliança com Davi e da sua promessa de manter o seu trono para sempre. Então, o tema dessa palavra, Deus é fiel, nós encontramos aqui, dentro desse salmo, dentro desse tema, dois temas, ou um tema, um subtema. Um tema principal e um subtema. Então, o tema principal que nós vemos aqui é a fidelidade de Deus. Etan fala 7 vezes nesse salmo, do 1 ao 49, da fidelidade de Deus. Então, ele não tem dúvida que Deus é fiel. Como nós também não temos. Nós não temos dúvida que Deus é fiel. Mas estamos passando por um problema. Mas Deus é fiel. E vale a pena
ressaltar o que Jeremias escreveu em Lamentações 3, 22 a 24, que todos já conhecem esse texto, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Ou então, outra tradução diz: a fidelidade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pois as suas misericórdias não têm fim. Isto é, elas são inesgotáveis. E versículo 23 diz que elas se renovam a cada manhã. E o texto diz que grande é a sua fidelidade. Então certamente conhecia essa porção de Jeremias. E o texto diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Isso Jeremias falando. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Então, nós fazemos isso. Nós cremos nesse Deus, nós cremos na fidelidade do Senhor. Nós cremos que Ele é para sempre e cremos que Ele é fiel. Ele vai cumprir tudo que Ele planejou para nós. O outro tema que eu chamo de subtema desse salmo são as promessas da aliança de Deus à família de Davi. Versículos 3 a 4, 19 a 37. Não vou ler todo porque tomaria tempo. Mas eu vou ler versículo 3 e o 4 para a gente se situar. Ele já disse assim: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Então ele está falando da aliança de Deus com Davi. E está falando agora da promessa, no versículo 4. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Coisa linda, né? Então, a aliança de Deus com Davi, a gente encontra em 2 Samuel 7, de 1 a 17, quando Deus conversou com Davi, e ali mostra toda a aliança. E Isaías 55, 3, que é um texto bem conhecido, Deus fala através de Isaías, dizendo: deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você, a minha fidelidade prometida a Davi. Então, Deus, ele prometeu, fez a aliança, prometeu. Sabemos que Deus não é homem para mentir. Sabemos que Deus não volta atrás. Sua palavra é eterna. Então, aqui nós encontramos um problema para Etam e para muitos de nós que, às vezes, nesses momentos difíceis, ficamos nos perguntando a Deus. Então, Deus havia prometido a linhagem de descendentes de Davi, que essa linhagem governaria o seu povo, o povo de Israel, somente Judá, naquela época, para todo sempre. Então, não foi uma promessa condicional, ou seja, uma promessa que dependia de certas condições para ser cumprida. Não. Foi uma promessa incondicional, uma promessa que dependia inteiramente de Deus. Glória a Deus, que depende dele. Né? Quando depende dele, é muito bom. Quando depende de nós, não é muito bom. Uma das marcas, irmãos, do caráter de Deus, do caráter do Senhor, nosso Senhor, é a sua fidelidade absoluta. Nós não encontramos isso nos homens, mas Deus Deus cumpre as suas promessas. Podemos falhar, podemos abandonar as nossas promessas feitas aos outros e até a Deus, mas Deus permanece firme e verdadeiro. Isso é muito importante para nós. Às vezes, eu faço promessas que simplesmente eu sou incapaz de cumprir. Infelizmente acontece. Não sei se aconteceu com você, mas comigo acontece. Mas é importante saber que isso nunca acontece com o nosso Deus.
Deus sempre cumpre, Deus sempre é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Então, Deus, ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele disse através da sua palavra. E ele fará, porque ele tem esse poder, além do seu caráter. Porque é da sua própria natureza, é da natureza de Deus ser honesto e fiel à sua própria palavra. Então, a parte mais difícil para Etã, e às vezes para nós também, é que, para Etã foi que, para nós é que, embora Deus tivesse deixado essas promessas muito claras e específicas, assim como deixa para nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento, quem é cristão, que já leu a Bíblia, que já ouviu pregações, que já estudou, sabe que Deus fala isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, como ele falou muito específico ali para a família de Davi, um rei que não era da linhagem de Davi reinou sobre Judá. E começou aí problema para Etã entender. Nessa época, o rei legítimo era Joaquim, que havia liderado uma rebelião inútil contra os seus senhores babilônios. Nessa época, a Babilônia já estava ali acerando para tomar conta levar cativo todo mundo. Então, como ele fez essa rebelião, o rei Joaquim, ele sofreu as consequências desastrosas, né? Joaquim, a sua família e vários milhares de judeus foram levados para a Babilônia. Em vez de Joaquim, os babilônios tornaram seu tio, Zedequias, rei de Judá. Mas Zedequias não era da linhagem. Ele não podia ser rei de Judá. Ele não era da linhagem real de Davi. Então, ele estava fora da aliança. Estava fora da promessa. E, além disso, na época, o profeta Jeremias já havia anunciado que nenhum dos descendentes de Joaquim jamais prosperaria no trono de Israel. Deus já estava encerrando aquele período. Então, o que dizer da aliança de Deus com Davi e da promessa que os descendentes de Davi ocupariam o trono para sempre? E certamente Etã deve ter conjecturado. Deus esqueceu sua promessa? Como é que Zedequias assume? Será que Deus não cumpre as suas promessas? Será que às vezes nós caímos nesses dilemas. Mas o próprio Salmo, a resposta para o dilema de Etã mostra no próprio Salmo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo os versículos 30 do Salmo 89 até o 39. Então, nós temos aqui a resposta de Deus que o próprio Etã escreveu. Que diz assim, isso aqui foi na aliança. Aí ele escreve que já estava escrito na aliança. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. O versículo 33 diz assim, mas não afastarei dele o meu amor. Então, Deus aqui já responde. Jamais desistirei da minha fidelidade. E eu acho que essas palavras consolam o coração de Etã. Versículo 34, Deus continua dizendo, não violarei a minha aliança e nem modificarei
as promessas dos meus lábios. Aleluia. Deus é fiel. De uma vez para sempre, Deus diz, assim como Deus disse a Davi, diz para mim, diz para você, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Aleluia. E será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Então, irmãos, o que estava acontecendo ali não era porque Deus não amava o seu povo mais. E no versículo 38 está escrito, mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Então, Etan coloca essas palavras. O Senhor revogou a aliança com o teu servo. Desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Interessante. Às vezes acontecem coisas conosco e por causa do nosso pecado, por causa do pecado do povo, pessoas vão ao chão. Pessoas que têm promessas vão ao chão. Pessoas que têm promessas são desonradas, mas por terem sido infiéis, por estarem longe do Senhor, por terem se voltado a adorar ídolos, por dizerem, Deus se esqueceu de mim, eu vou viver a minha própria vida. Você que já experimentou da graça de Deus, você que já desfrutou dos dons celestiais, você que já anunciou para a sua comunidade que agora é ou era uma pessoa que cria piamente em Deus, uma pessoa que confessava ser salvo, mas de repente olhou para trás, como mulher de Ló, voltou-se para este mundo, não acredita mais numa fé genuína, não acredita mais que Deus transforma a vida, você não acredita mais que Deus cura, você não acredita mais nos dons espirituais, você não crê mais no poder de Deus, você começa muitas vezes a passar. Você não acredita mais que a Bíblia, Jesus falou que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. Você não crê nisso. Você já creu, mas você não crê mais. Então, assim estava o povo de Judá. E Deus disse para Etan, foi o povo que se virou contra mim. Foi o povo que esqueceu-se de mim. Mas o meu amor, a minha fidelidade, a minha promessa continua firme. A minha aliança com Davi continua firme. Mas foi o povo que me rejeitou. E o povo está sofrendo consequências. Quantos irmãos não foram embora para a glória agora, nessa pandemia? Não quer dizer que foi por isso. Mas, às vezes, Deus chama a atenção da família. Deus chama a atenção da igreja. Deus chama a atenção da comunidade. Irmãos, Etan, como eu já falei no começo dessa palavra, era um homem sábio. Ele levou esse problema a Deus várias vezes nesse salmo. Porque Deus havia prometido abençoar Davi. Mas sua coroa, agora,
é lançada no chão. Pense numa coisa difícil. Pense numa situação que nós não sabemos encontrar a solução. Somente Deus. A resposta para o dilema de Etã está no versículo 32. Se os filhos de Davi desobedecessem ao Senhor, ele lhes traria correção e punição. Isso é o que Etã estava testemunhando. Ele estava vendo isso. Nós vemos muito isso também. Muitos de nós, quando estamos com muita dificuldade mesmo, quando a gente procura terra para os pés, procura chão, nós não encontramos. E não tem outra alternativa, é procurar a igreja, procurar orações, procurar ajuda de irmãos, é procurar isso, procurar aquilo. Mas será que esses irmãos que estão, ou nós, quando eu falo esse, eu falo nós, será que nós, quando estamos nessa situação, estamos fazendo a leitura do que está acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? Temos que fazer essa leitura. E Etã fez, ele testemunhou isso, ele viu isso, ele era inteligente. E, apesar de não ser um grande homem, ele era um... tocava na igreja, cantava, ele era um salmista. E Deus continua dizendo, não afastarei dele o meu amor. Deus não afastará de nós o seu amor. De mim e de você. Jamais desistirei da minha fidelidade. Paulo escreveu lá em Timóteo capítulo 2. Mesmo que venhamos a ser infiéis, Deus permanece fiel. Porque é do caráter dele. Então, mesmo naquele momento, né, lhe parece que Deus havia renunciado para Etã, renunciado à sua aliança. Mas Deus não havia renunciado. No tempo de Deus, à maneira de Deus, ele cumprirá fielmente cada palavra de cada promessa que ele nos fez. Talvez Etã não tenha visto, certamente não viu. E às vezes também nós não vemos. Não vamos ver. Mas os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes verão. Então, tudo o que restava a Etã, irmãos, era perguntar, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, no versículo 46, ele pergunta. E também lembrar a Deus que a vida do homem na terra é curta. E nós temos pressa, nós queremos ver resultados. Nós queremos orar e Deus responder na hora. E a gente mesmo diz, quando Deus não responde, é porque eu não tenho fé. Isso acontece demais. E as pessoas dizem, rapaz, é porque você não teve fé. Deus tem os seus propósitos. Ele sabe o que está fazendo. Se Etã quisesse ver a resolução do problema logo, no seu tempo de vida, Deus teria começado a se mexer naquela hora, mas Deus estava cumprindo o seu propósito para a nação de Israel, tanto para Israel, propriamente dita, a nação do norte, como a do sul, que era Judá. Deus estava cumprindo o seu propósito. Então, infelizmente, Etã não viveu para ver como Deus manteria a sua promessa. Mas ele escreveu esse salmo lindo, esse salmo que nos ensina hoje. Para vocês terem uma ideia, 400 anos se passaram.
400 anos sem um rei da linhagem de Davi legítimo. 400 anos sem um rei da linhagem de Davi no trono de Israel. Provérbios, está escrito em Provérbios que há tempo para tudo. E eu faço a seguinte pergunta, né? A quem Deus anunciou pela primeira vez que Jesus viria e esmagaria a cabeça da serpente? A quem? A Adão e Eva. Gênesis 3:15. E eu faço outra pergunta. Quantos anos se passaram de Adão e Eva até Jesus? 2.100 anos. Então, a promessa lá de Gênesis veio se cumprir 2.100, depois de 2.100 anos. E você pode perguntar, qual é a vantagem de esperar tanto? Porque nós queremos ver resultado. E eu digo, o legado de fé para os seus descendentes é muito importante se você não vê, mas deixe um legado de fé para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, seja para quem for. Deixe um legado de fé. Então, a fé de Sete, a fé de Enoque, a fé de Noé, de Sem, de Abraão, a fé de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de tantos outros, foram muito importantes, sabe? A fé dessas pessoas foi muito importante para mim. Eu acredito que para você também. E nenhum deles viu Jesus. Mas eles sabiam que Jesus viria. A Bíblia toda fala e aponta para Jesus. Precisamos para Deus entender os seus propósitos e não nos ficarmos perdidos nas pandemias ou nos momentos difíceis da nossa vida, porque Deus está sempre no controle de tudo. Ele está sempre controlando. E Ele é quem sabe o melhor para cada um de nós. Mas o melhor é o que Ele planejou. E às vezes nós não entendemos o que Ele planejou, mas a Bíblia mesmo, ela explica os planos de Deus. Deus tem planos para mim e para você. Eu me lembrei também de Maria. Para Maria foi motivo de celebrar com um cântico que ela mesma cantou lá, ela escreveu, teve uma inspiração de Deus, do Espírito Santo, e cantou lá em Lucas, capítulo 1, que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humilhação da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, a promessa está se cumprindo nela, aquela promessa que a Etã esperava e não viu, agora vem se cumprir na vida de José e de Maria. Maria continua dizendo, versículo 50, Lucas 1:50, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração, e a gente pode pensar de geração em geração para trás, de fé, que nós herdamos hoje, de geração para geração no futuro, dos nossos descendentes que deverão olhar para a nossa fé, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó. Isso é muito importante. E ela diz aqui, no versículo 54, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. E o versículo 55, ela fala de uma coisa importantíssima. E para com Abraão e seus descendentes, e ela era um dos descendentes, ela e José. Para sempre, como dissera aos nossos antepassados.
Versículo 3, no livro de Judas, diz que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue a nós, os santos. Essa fé que vem desde Noé, desde esses homens que eu já citei, de Enoque, de Noé, Sem e Abraão. Homens que fizeram essa história, a história que hoje nós fazemos parte. Por esses homens são esses homens que nos inspiram. São esses homens que dizem para nós que nós devemos entender eles dizendo: tenha fé, porque nós tivemos fé. Nós entramos na glória pela fé. Mesmo sem ver a promessa do Filho de Deus, nós entramos na glória do Senhor. Mas como já dissemos, irmãos, que há tempo para tudo, então exatamente no momento certo, nasceu um rei, o maior filho de Davi, que Etã estava preocupado nessa continuação desse reinado. Ele nasce em um estábulo na vila de Belém, e na cidade de Davi, como Deus mesmo prometeu a Davi e ao seu povo. Tem um comentário aqui de um pastor, o nome dele é John Whitcomb. Ele fala a respeito e diz: a história de Israel, de Salomão ao exílio babilônico, é uma demonstração de 400 anos de fidelidade de Deus à sua palavra, tanto em promessas quanto em advertências. Paulo diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que são obedientes. Severidade para aqueles que são desobedientes. Então, Deus é um Deus que nunca muda. Pode-se confiar nele de geração em geração. Deus não muda. E o que ele provou ser para Israel, ele prova ser para nós também, hoje. Quando atentamos suas palavras e suas advertências e colocamos nessa total confiança nas bondosas promessas de Deus, ele permanece sempre fiel. Mas havia essa profecia, que Jesus nasceria da família e da linhagem de Davi. E José também, seu pai adotivo, José herdou todos os direitos e privilégios da realeza. Uma vez que José nasceu da família de Davi por meio de Salomão, e nasceu também na linhagem de reis. Então, Jesus herdou em José esses direitos da realeza. No entanto, uma vez que não foi concebido de José, Jesus não foi concebido de José, mas concebido milagrosamente pelo Espírito Santo em Maria, Jesus não herdou a maldição de Jeremias. Havia uma maldição de Jeremias, né? Sobre os descendentes de Joaquim. Jesus tinha pleno direito de sentar-se e prosperar no trono de Davi. Então, Maria também estava na linhagem de Davi, mas por meio de Natã, outro filho de Davi, ela estava também nessa linhagem, poderia ser a mãe do próprio Cristo, né? Assim, Jesus herdou essa linhagem de Davi, de Maria, mas sem a maldição da linhagem, uma vez que ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Jesus pôde reinar no trono de Davi em seu reino para sempre. Deus cumprirá
todas as promessas que fez a Davi, a aliança com Davi, em Jesus. Amém? Então foi interrompido ali, mas agora Jesus dá continuidade. Porque Jesus agora ele não é filho de um homem da linhagem, porque Jeremias havia profetizado que aquela linhagem se encerraria ali. Que nenhum descendente de Davi, após Joaquim, poderia mais assumir o reinado. Então, Deus fechou a porta. Deus cumpriu o tempo de Israel. E agora se esperava que Jesus viesse. Então, a aliança de Deus com Davi está resumida nos versículos 19 a 29 do Salmo 89. E nós temos aqui algumas coisas para a gente ver aqui sobre essa aliança. Então, com Davi. Deus escolheu Davi para ser rei. 1 Samuel 1, de 1 a 13. Acho que vocês se lembram quando o profeta Samuel foi lá na casa de Davi e viu todos os filhos e tal, disse, não é esse, até que apareceu Davi, e ele ungiu Davi ali. Então, Deus escolheu Davi quando ele era jovem, um menino, um garoto, sem qualquer pretensão ao trono de Israel. É Deus quem escolhe. Deus escolheu a mim e escolheu você com uma missão. Deus nos escolhe. A segunda coisa que a gente pode tirar daqui, dessa lição, Deus equipou Davi para o seu trabalho, porque ele era um pastor de ovelhas. E ele agora passou a ser rei de Israel. Deus protegeu Davi, em terceiro lugar, de seus inimigos, versículo 22 do Salmo. Versículo 23 diz que Deus deu a Davi vitória sobre todas as nações vizinhas, para que Israel pudesse viver em paz. Versículo 27, Deus concedeu a Davi um milagre elevado entre os reis da região. Deus tinha um relacionamento especial com Davi, versículo 26 e 27. E por último, em sétimo lugar, Deus estabeleceu, Deus estendeu as suas bênçãos aos filhos de Davi. Então, Deus deu todas essas bênçãos a Davi e em Jesus nós também herdamos todas essas bênçãos maravilhosas, porque Jesus é esse rei. Davi é um exemplo, é um protótipo do rei Jesus. Então, a aliança de Deus com Davi nunca foi renunciada. Deus nunca renunciou. Deus nunca retirou essa aliança. Deus nunca cancelou, nem nunca revogou. Porque ele é fiel em cumprir a sua promessa. E ele faz isso comigo e com você. Ele prometeu a você. Você pode não estar vendo, mas vai se cumprir. O maior descendente de Davi governará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Isaías 9:7 diz assim, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, quando Deus fala de Jesus, através do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 7, ele fala do maior descendente de Davi, que é Jesus. E temos também para finalizar, estamos já finalizando, um comentário sobre o versículo 52 desse salmo, de Warren Westside. Ele diz assim, no versículo 52, o versículo 52 não faz parte do texto original, mas constitui a conclusão do livro 3 dos Salmos. Contudo, ele expressa uma grande verdade. Por mais que soframos por causa do pecado dos outros, e por mais perplexos que possamos estar,
com as obras providenciais, as grandes obras de Deus nas nossas vidas, que é o caso de mandar o seu filho. Essa é uma grande, o maior de todos os eventos, mandar o seu filho para nos salvar, morrer no nosso lugar e nos salvar. Ainda assim, nós deveríamos ser capazes de dizer pela fé, louvado seja o Senhor. E nunca ficar perturbado, porque nós devemos entender assim, Deus sabe o que está fazendo. Eu confio totalmente no meu Senhor. E a gente canta, mesmo que não haja fruto na figueira, né? Toda aquela... No entanto, louvarei o Senhor. Canta, mas na hora H, na hora do pega, né? O que acontece e a gente fica meio que perturbado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, nessa hora, os nossos companheiros de sofrimento, nós que trabalhamos juntos, deveríamos responder amém e amém, que assim seja. Esse é o caminho da confiança, fé e fidelidade no Senhor, porque Deus é um Deus fiel. Amém? Eu queria concluir com algumas palavras de reflexão para nós, nesse salmo. Quando vamos a Deus em adoração, Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Não é a gente despejar tudo quando quer falar com Deus e sair da presença. Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Nós precisamos ter essa experiência de ouvir a Deus. Você pode ir orar. Talvez você não tenha nem palavras. Então fique. Aguarde. Deus vai falar com você. De qualquer forma, Ele sabe que você está querendo falar com Ele. Você não tem palavras. Se você está tão aflito que não tem palavras, espere que Ele fale. Precisamos entender que os governantes e juízes da terra prestarão contas a Deus pelo exercício ou abuso da justiça. Se estamos sofrendo por causa dos governantes, Deus faz justiça. E Ele vai cobrar dos nossos governantes, dos nossos juízes. A proteção de Deus sobre seu povo no passado nos leva a pedir-lhe que faça isso novamente quando os inimigos vêm contra nós hoje. Se temos inimigos, se temos que vencê-los, hoje nós já temos algo muito importante que se chama a armadura de Deus, Efésios 6, capítulo 6, a partir do versículo 10. Porque Deus, irmãos, Ele recompensa o ministério humilde em seu nome. Continue exercendo o seu ministério com humildade. Deus te chamou para orar, Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para pastorear. Para que Deus te chamou? Continue exercendo o seu ministério com humildade, sem reclamar. Foi Deus que deu esses dons a você. Quando um indivíduo, uma família ou uma nação se volta para Deus, Deus se volta para ele. Então, se sua casa está precisando de Deus, volte para Ele. Ele vai abençoar você ricamente. Você, sua casa, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, tudo quanto você faz. Exerça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A sua necessidade é grande. Se a sua necessidade é grande, se os seus inimigos são fortes, você precisa de um grande Deus. Bem? E para termos esse grande Deus e vencermos nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos inimigos, precisamos estar assim com Deus, em sintonia com Ele,
lendo a palavra, estudando a palavra, orando, meditando, abandonando as coisas que não nos edificam. Deus quer estar conosco o tempo todo, porque Ele um dia vai nos levar para junto de si. E isso é um treinamento, isso é um exercício. Isso é algo que a gente faz como se fosse fazer academia. A gente, para melhorar a nossa mobilidade física, nós precisamos malhar. E para melhorarmos a nossa intimidade com Deus, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos praticar aquilo que nós vemos, sem nenhum sacrifício. Que isso seja algo que está na sua mente. Você já foi transformado para fazer isso. Romanos 12, 1, todos nós conhecemos. Amém? Então, irmãos, para concluir, se você entendeu essa palavra de hoje, então continue a bater, continue a buscar, continue a pedir graça, sabedoria, poder do alto, tudo quanto você necessitar para ser um cristão autêntico. Deus não se esqueceu de você. Eu gostaria de ler a história de um rapaz, de um homem, de um cristão, que foi publicado pelo escritor Eugene Peterson. Ele cita um cristão anônimo que escreveu essas palavras em um diário de oração. Ele diz, no seu diário, nos meses de convalescença que se seguiram a uma doença grave que ele teve, ele diz, eu fui, aos poucos, tomando conhecimento de um afetuoso mistério que se tecia em torno e por meio de mim. Pela primeira vez, ele diz, em tantos anos cheios de dor, comecei pouco a pouco a ouvir a Deus. Ouça, disse uma voz sem palavras. Apenas espere, fique quieto e ouça. Deus falando com ele. Depois Deus disse, eu amo você. Aquela voz sem palavras falou. Ele disse que eu me despedacei. Ele se desmanchou. Quando Deus fala conosco, nós nos desarmamos 100%. Porque o poder de Deus é tão grande, a sua voz é tão suave, e o seu poder é tão grande, que você não sabe explicar aquilo. E ele continua dizendo, a dor que eu sentia, por me sentir abandonado, ignorado, excluído, como muitos de nós nos sentimos, abandonado, ignorado, excluído, se voltou para mim à medida que eu conhecia a dor de Deus por causa da minha ausência e sentia a profundidade do seu desejo de comunhão comigo. E ele diz, braços carinhosos de graça, ternamente, juntaram os meus pedaços machucados e feridos em um abraço curador, cheio de amor. Amém? Foi isso que eu lhe apresentei hoje. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que te ama. E ele diz lá em Isaías, busquem a mim, enquanto se pode achar, clamem por mim, ou clamem por ele, por Jesus, enquanto ele está perto. E Jesus disse em Mateus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. E eu digo para você, não deixe passar essa oportunidade. Hoje é o seu dia. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de salvação. Deus quer falar com você. Ele deixa ele falar no seu coração. Ele vai te dizer que te ama. Ele vai te dizer que ama você e que tem um plano na sua vida. E o seu plano é livrar você da lei do pecado e da morte. E colocar você na lei do Espírito de vida. Aí ele diz, depois disso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Que Deus guarde essas palavras no seu coração. Que você medite, que você creia, você valorize que Deus existe, que Deus é eterno, que tudo quanto Ele faz é para sempre, e que Ele aguarda uma resposta sua. Nós não podemos ficar neutros. Apenas Pôncio Pilatos ficou neutro. Pôncio Pilatos lavou as mãos. Mas nós não podemos lavar as mãos. Nós ou o aceitamos ou o rejeitamos. Eu espero que você, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus por completo. Você seja salvo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é rica e ela nos transforma. Ela nos enche de graça, de alegria, de sabedoria. Por ela nós sobrevivemos. Por ela nós vamos chegar à Tua presença. Foi por essa palavra que o Senhor criou o mundo, criou os céus e a terra. E é por essa palavra que o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E a promessa agora que nós temos da Tua parte é de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então estamos firmes nessa fé, batalhando pela fé, de uma vez foi entregue aos santos. Obrigado porque temos essa oportunidade de levar a Tua palavra a outras pessoas. Agradecemos por tudo. Perdoa os nossos pecados. Derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada uma das pessoas que nos ouviram nessa noite. Nós te rogamos, nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vós hoje, para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe. Tenham todos um fim de semana maravilhoso, cheio da graça de nosso Deus, semana que começa hoje, que essa semana seja de bênção para suas vidas, para seus lares, suas casas, o trabalho de cada um. No próximo domingo, estaremos mais uma vez aqui, nesse canal do YouTube, com a nossa live CSV em Casa. Deus abençoe a todos. Amém. Caminhei nesse deserto, me entreguei a Ti por completo. De Canaã estou tão perto.
andar nesta terra. Enfrentei mares e guerras, no caminho eu caí, com teu poder eu venci. Se não vou entrar, porque estou aqui. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Tantos sonhos no coração se desfazem, caem ao chão. Deus às vezes te diz não. Os teus planos aqui nesse mundo se desfazem em um segundo. Teu Deus tem sonhos mais profundos. Deus tem sempre razão. Mesmo quando diz não, entrega a Ele os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Te entrega a Ele muito mais, Ele fará. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus uma amanhã. Te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus